Sejam muito bem-vindos, meus queridos, a mais um vídeo do canal. Meu nome é Fábio Santos Reis, eu sou professor de História. Hoje num ambiente um pouquinho diferente, com a minha estante de livros aqui no fundo, os troféuzinhos de kart aqui em cima. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, extremamente necessário para vários certames: a descolonização da África e da Ásia. Nós vamos dividir esse vídeo em duas partes, certo? Então, essa primeira parte nós vamos focar na descolonização da África. E a gente vai utilizar alguns exemplos de como se deu esse processo de descolonização. No outro vídeo a gente vai falar da descolonização asiática e a gente vai fazer também da mesma forma. A gente vai estar utilizando exemplos para a gente poder dialogar de uma forma um pouco mais clara sobre como que se deu a descolonização de ambos os lados. O que a gente precisa entender sobre esse processo é que ele começa com algumas questões em comum, certo? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouco lá na Segunda Guerra Mundial. Poxa, professor, a gente sempre volta na Segunda Guerra Mundial. Mas no caso, vamos voltar então, já que você não está gostando muito disso, vamos voltar um pouco mais distante. Vamos voltar lá para o século XIX. A colonização africana, ela de maneira efetiva aconteceu a partir do início do século XIX. Tudo aquilo que você já viu quando a gente fala de colonização, lá por volta do século XVI, do século XVII, do século XVIII, não foi uma colonização efetiva. O que aconteceu naquele caso foi, na verdade, a formação de entrepostos comerciais e de feitorias. Para quem não lembra, feitoria é como se fosse um ponto de comércio fortificado ali na costa da África. Quem fazia muito isso era Portugal. E também você vai ter algumas presenças da Espanha fazendo isso também. Mas isso não é necessariamente uma colonização. Você não teve ali, por exemplo, o início de uma colonização portuguesa, por exemplo. A colonização mesmo da África, ela só vai acontecer a partir do século XIX. Existem alguns países que saem na frente uns dos outros nesse processo. A Inglaterra e a França, por exemplo, são os principais países que saem na frente dessa corrida colonial, por assim dizer. Só que a gente, quando fala desse processo de ocupação, a gente tem que lembrar do chamado imperialismo. E o que foi esse imperialismo? Foi todo esse movimento feito pelas nações europeias para ocupar terras dentro da África e posteriormente também da Ásia. Esse movimento do imperialismo, ele inicia com essas nações europeias, mas o auge do imperialismo é quando você vai ter a partição dessas áreas coloniais entre essas nações imperialistas. Nesse caso, a gente vai ter que voltar então lá na chamada Conferência de Berlim. A Alemanha demorou um pouco para se unificar e ela acabou ficando bem prejudicada na corrida colonial. Para não causar nenhum tipo de problema diplomático, além do que já existiam ali na Europa, causados inclusive pelo próprio imperialismo alemão, a Alemanha resolveu então convocar essa conferência e realizá-la dentro do seu território, na cidade de Berlim, que é a capital da Alemanha até hoje. Essa conferência tinha uma função muito clara: repartir os territórios ocupados dentro da África. Qual foi o problema que isso gerou? Quando você tem a partição ali dentro desses territórios por causa da Conferência de Berlim, você tem ali as nações imperialistas repartindo o território africano como se fosse uma verdadeira colcha de retalhos. Se você for pegar hoje e ver como é que funciona o mapa da África mesmo, o mapa político da África, você vai ver que tem ali cerca de 50 nações. Essas nações, se você for ver, várias delas têm fronteiras muito retilíneas. Isso é influência do homem europeu ali dentro. O homem europeu, ele fez aquelas fronteiras. Grande parte delas foram feitas e continuaram depois do processo de descolonização. Isso significa que ninguém ali da Conferência de Berlim estava ligando muito para o que estava acontecendo lá na África. Isso significa que aquele território, da forma como foi repartido, era segundo aos desígnios dos colonizadores, das metrópoles, portanto, e não dos colonizados. Tanto que nenhuma autoridade africana foi chamada para repartir essa terra. Esse processo de descolonização, ele acontece logo depois da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é muito importante para a gente entender esse processo de descolonização. No primeiro lugar, a gente tem que entender que as metrópoles agora, depois da Segunda Guerra Mundial, estão consideravelmente enfraquecidas. A Segunda Guerra Mundial, ela gerou um estado de destruição na Europa muito grande. E essa destruição dentro do território europeu foi fundamental para que as metrópoles ficassem enfraquecidas e, consequentemente, os recursos daquele estado fossem utilizados para a reconstrução do próprio país e não para ficar financiando autoridades metropolitanas nas colônias. O segundo ponto é que você não tinha um controle muito efetivo das colônias pelas metrópoles, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial.
Como não tinha dinheiro para ficar enviando para as autoridades metropolitanas lá na colônia, as colônias acabaram percebendo que o enfraquecimento lá das nações europeias e, portanto, suas metrópoles era visível. A questão das guerras de independência, ou até mesmo das libertações de independência mesmo, porque muitas não foram conflituosas entre colônias e metrópoles, era só uma questão de tempo. E o terceiro ponto era o detalhe com relação à necessidade de reconstrução das metrópoles. As metrópoles precisavam se reconstruir. Não tinha como ficar, de alguma forma, só dependendo daquilo que as colônias lhe enviavam. Elas precisavam se reconstruir de outras formas. Se você for observar, por exemplo, muitas dessas nações imperialistas, como é o caso de Inglaterra, França e Alemanha mesmo, em especial a Alemanha Ocidental, elas vão ser atendidas pelo chamado Plano Marshall. O Plano Marshall é uma assistência financeira dos Estados Unidos para as nações europeias, até para manter o controle ideológico daquela região. Então não tinha como ficar enviando esse dinheiro, esse rico dinheirinho do Plano Marshall, para a colônia africana. É justamente por isso que muitas colônias lá na Ásia e lá na África também, elas vão se aproveitar de todo esse cenário que está acontecendo lá na Europa para conseguir ter bom sucesso nessas questões vinculadas à sua independência. As metrópoles estão enfraquecidas. Era só uma questão de tempo. Como é que ficaram as coisas depois do processo de descolonização? Como acabei de mencionar alguns minutos atrás, as fronteiras que ali foram estabelecidas pelos europeus ficaram em grande parte daquela forma. Se você for hoje atrás de um mapa africano de nações, ou seja, um mapa que não respeita esse mapa político, se fosse um mapa criado a partir das zonas ocupadas pelas várias etnias africanas que tinham ali dentro, você vai perceber que pelo menos era para existir 3 vezes mais o número de nações que existem hoje. Existem aproximadamente 55 nações africanas hoje. Eu garanto para você que era para existir pelo menos mais umas 100 nações ali dentro da África, se fossem respeitados os limites que de fato existiam dentro da África, dentro da ocupação daqueles povos que ali dentro estavam. Uma outra coisa que acabou existindo depois da descolonização são vários conflitos dentro dos países africanos. Então, por exemplo, você tem lá, 4 etnias dentro de um determinado país que foi ali, enfim, criado para ocupação europeia. Essas 4 etnias, talvez uma não vá com a cara da outra, ou talvez nenhuma das 4 se goste, ou enfim, você tem uma série de rivalidades étnicas que acabaram ficando como herança. Isso, inclusive, é parte do próprio processo colonizatório. Para a gente entender um pouco melhor como é que funcionou esse processo, eu vou trazer para vocês 2 exemplos de descolonização lá na África. Eu vou trazer primeiramente o exemplo da Argélia, que era uma colônia mais vinculada ali ao lado muçulmano, e era uma colônia francesa. A Argélia, pessoas, era colônia da França há várias décadas. E desde o início do século XX, você tinha uma certa insatisfação do povo argelino em continuar como uma colônia francesa. Existia ali dentro da Argélia pelo menos 2 grupos revolucionários que a gente precisa saber. O primeiro deles era o FLN, chamado de Frente de Libertação Nacional. Esse grupo era um grupo armado e que desejava também independência, juntamente com um outro grupo revolucionário argelino, o chamado MNA, o Movimento Nacional Argelino. Os 2 buscavam independência da Argélia, queriam se livrar o quanto antes da França. Em algum determinado momento, inclusive, os 2 grupos vão acabar meio que entrando em conflito um com o outro. Mas o objetivo mesmo era se livrar dos franceses. E eles até acabam conseguindo isso, só que de uma forma um tanto quanto sangrenta. A partir de 1954, o FLN começa a fazer uma série de ataques a áreas do governo francês na Argélia. Isso faz com que os franceses desloquem cerca de 400 mil soldados para a região da Argélia para tentar conter esse problema. A questão é que quanto mais os franceses reprimiam os movimentos de independência, mais eles se fortaleciam. Isso gerou um problema gigantesco para os franceses. Para tentar conter a situação, acredite se quiser, foi chamado uma das figuras políticas mais importantes da história recente da França. O nome desse sujeito é Charles de Gaulle, que era um herói francês. E na Argélia, por incrível que pareça, ele era muito popular mesmo. Em 1958, quando ele chega ali na Argélia, ele tenta costurar acordos entre a FLN e o governo francês. Só que esses acordos acabam não dando muito certo.
Quando Charles de Gaulle percebeu que a situação ali na Argélia era efetivamente irreversível, ele resolveu fazer aquilo que naquela época já existia, chamada autodeterminação dos povos. E ele decretou a chamada autodeterminação do povo argelino, dando um passo gigantesco para a independência da Argélia. O problema é que muito colono francês que estava ali na Argélia e que já morava na Argélia há muito tempo, não gostou nada dessa situação. Eles não queriam que a Argélia se tornasse um país independente. E isso acabou gerando uma série de conflitos entre as autoridades francesas e colonos franceses na Argélia e os argelinos. Sem ter muito acordo com o governo francês mesmo, até 1961 os problemas com relação à guerra se estenderam. Mas eles acabam no início de 1962, quando a França acaba cedendo em definitivo e chama a FLN e o MNA para costurar um acordo que poderia resultar na independência da Argélia. E isso acaba dando certo. No dia 5 de julho de 1962, foi assinado o chamado Acordo de Evian. A formação da chamada República da Argélia após esse tratado de Evian garantiu a independência desse país, que acabou sendo administrado por um senhor chamado Ahmed Ben Bella. O segundo país do nosso exemplo é a República de Ruanda. Só que a história de Ruanda é uma história um pouquinho complicada. Ruanda era um protetorado de origem alemã. Você teve chegadas ali de missionários protestantes de origem alemã a partir da década de 1890. Só que a Alemanha, a gente sabe, ela perdeu a Primeira Guerra Mundial. Quando a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes proibiu a Alemanha de ter colônias. O que isso resultou? Ruanda passou então a ser posse da Bélgica, que era governada pelo rei Alberto I, que era sobrinho de Leopoldo II, que é provavelmente um dos reis mais sanguinários que o mundo já viu. O domínio belga sobre Ruanda sempre foi um domínio marcado por muita crueldade. Os belgas sempre exploraram aquele local da pior forma possível. Inclusive fazendo uma grande rivalidade que depois vai gerar vários problemas quando os belgas foram embora. Entre Tutsis, que basicamente eram criadores de animais, né, eram criadores de gado. Também contra Hutus, que eram mais agricultores. Os belgas alimentaram a rivalidade entre Tutsis e Hutus a tal ponto que Tutsis passavam a explorar os Hutus, mesmo os Tutsis sendo explorados pelos belgas. Isso causou um problema muito grande depois que a Bélgica foi embora dali de Ruanda. Por volta ali da década de 1950, ficou extremamente difícil manter o controle belga sobre Ruanda. Até porque os Hutus, que eram inclusive maioria, mas eram explorados pelos Tutsis, que eram explorados pelos belgas, acabaram no ano de 1959 fazendo uma grande rebelião Hutu que afastou esse governo de Tutsis que era encabeçado pelos belgas. A separação com a Bélgica foi inevitável. A partir do ano de 1960, começou-se a declarar então que Ruanda era uma república. E a partir dali, Tutsis e Hutus tiveram que, de alguma forma, conversar para fazer algum país funcionar. E aí, a partir de 1960, você tem a fundação da República de Ruanda. Os problemas dos ruandeses não acabam aí, a gente precisa citar isso. Entre as décadas de 1970 e 1990, diversos conflitos aconteceram dentro de Ruanda, estimulados justamente pela rivalidade entre Tutsis e Hutus. Os Tutsis eram cerca de 30% da população de Ruanda, enquanto os Hutus eram maioria, tinham mais de 60% da população de Ruanda. O auge desse problema se dá quando você tem um conflito mesmo, que quase virou guerra civil, onde um grupo de separatistas de Ruanda vai para Uganda, que era um país vizinho, e a partir de lá tentam fazer uma frente de libertação para tentar destituir a maioria Hutu do poder. Isso acaba gerando um cessar-fogo em 1992. O problema é, na hora de assinar um acordo de paz em definitivo, o presidente de Ruanda pegou seu avião e ia para assinar esse acordo na Tanzânia. Só que o avião, na volta, acabou sendo derrubado por um míssil quando ele estava perto de pousar na capital de Ruanda. Até hoje, até por causa dos problemas que se tem nas investigações de acidentes aéreos na África, não se tem certeza de quem atacou esse avião. Isso, em 1994, desencadeou uma situação de guerra civil dentro de Ruanda tão grande, onde os Hutus passaram a responsabilizar os Tutsis pelo que havia acontecido no avião do seu presidente. E em cerca de 2 meses, cerca de 900 mil Tutsis foram mortos sumariamente por Hutus. Esse problema foi solucionado com algumas intervenções da ONU, juntamente com o exército francês, que inclusive foi acusado também de, em alguns pontos, até colaborar no genocídio Tutsi.
Hoje Ruanda é governada por um sujeito chamado Paul Kagame, que era de minoria Tutsi, que fazia parte desse grupo de separatistas que foi para Uganda tentar invadir Ruanda a partir daquele país. Kagame governa aquele país desde 2000. Ruanda apresentou grandes melhoras internas durante o governo de Paul Kagame, mas ao mesmo tempo Paul Kagame é considerado um sujeito que governa de forma autoritária, até porque ele está quase 20 anos no poder. Pessoas, de maneira sintética, esse foi o vídeo da aula de hoje com relação à descolonização africana. Segura aí que daqui a pouco tem a segunda parte do vídeo, onde a gente fala sobre a descolonização asiática. A gente se vê lá.